capítulo 2, a partir do verso 11. Amém? Diz assim a palavra de Deus: Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros que vos abstenhais das concupiscências carnais ou desejos carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana, por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores, como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bem, tapeis a boca à ignorância dos homens insensatos. Como livres, e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas têm a liberdade para serem servos de Deus. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao rei. Vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se pecando, sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo o bem, sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus. Por quê? Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Amém. Até aqui, meus irmãos. Pai Santo, mais uma vez nós rogamos que Teu Espírito Santo venha ministrar em nossos corações, para que possamos compreender a Tua palavra, compreender a liberdade que ela nos convida de vida em Cristo Jesus. Dar-nos entendimento espiritual, dar-nos o dom da fé, para que possamos compreender a riqueza que há nessa palavra, em Cristo Jesus. Amém. Amém. Iremos falar sobre a liberdade da submissão. Hoje o mundo pensa que submissão não é liberdade. O mundo entende muitas vezes submissão como opressão. E a Bíblia vai nos conduzir a um caminho de liberdade que está na submissão. Submissão a Deus. Devemos estar submissos se quisermos vivermos bem neste mundo que Deus criou. Submisso à lei da gravidade. Se a gente não respeitar essa lei e quiser pular desse prédio, achando que liberdade é fazer o que eu quiser, com certeza não vai dar certo. Eu tenho liberdade para não morrer caindo de um prédio se eu respeitar e submeter à lei da gravidade.
Para que tenhamos harmonia no trânsito, é necessário submissão às leis de trânsito. Para que tenhamos harmonia e liberdade para ir e vir. A não ser que a gente vive na Índia, né? Lá é um pouco diferente. Não sei se os irmãos já viram, né? Nós achamos muito estranho, né? O tipo de trânsito que acontece lá. Mas, segundo a fé, submissão é caminho de liberdade. E nessa passagem nós somos chamados a viver como cidadãos do reino de Deus, em um mundo que se opõe. O reino de Deus, que subverte o reino de Deus. Nós somos chamados a viver submisso a Cristo. Somos dele, povo do seu pastoreio, Pedro disse. E a liberdade está em servir ele, em servir uns aos outros, em honrar, em temer. E ele descreve aqui para um povo disperso que estava enfrentando sofrimentos. Essa carta, ele descreve para irmãos, ele fala no verso 1 mesmo, do capítulo 1, que foram dispersos na Galácia, na Capadócia, Ásia e Bitínia, né? Eles foram semeados pelo Senhor porque estava havendo muita perseguição ali na região de Jerusalém, principalmente por meio dos judeus, e muitos desses tiveram que sair de suas casas e foram dispersos em lugares onde eles não sabiam o que seria de suas próprias vidas. E Pedro está chamando eles. Olha, vocês são dispersos. Vocês têm que estar disposto, como povo de Deus, a enfrentar o sofrimento que lhes cabe. Porque vocês são, ele fala isso logo no verso 11, vocês são peregrinos e forasteiros. Vocês não são dessa terra. Vocês não seguem os valores dessa terra e do reino dessa terra, mas o reino de Deus. E ele nos convida a viver com uma perspectiva do reino de Cristo, buscando submeter a ele, honrá-lo em todas as áreas, especialmente aqui em nossas relações de trabalho, em nossas relações, que ele vai falar no capítulo 3, matrimoniais, principalmente honrando a Deus nas nossas relações com o nosso próximo. Portanto, vamos refletir sobre 3 lições que nos ensinam a viver a liberdade da submissão com sabedoria, com santidade, com testemunho, em um mundo que está cada vez mais distante de Deus. E um primeiro ponto de reflexão que eu queria trazer aos irmãos é que nós devemos viver como estrangeiros e peregrinos, se a gente quiser de fato experimentar a liberdade que vem da submissão. Vivendo como estrangeiros e peregrinos, não temos aonde reclinar a cabeça como Jesus. Nós não somos essa terra, estamos aqui de passagem. É o que ele fala no verso 11, amados, eu peço a vocês, como peregrinos e forasteiros, eu peço a vocês, porque vocês não são dessa terra. Ele já havia dito no verso 9, do propósito que é ser igreja, ser povo de Deus. Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido como propriedade exclusiva dele, para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E vocês vão anunciar essa luz no mundo que não são de vocês, no mundo de trevas. Então, nesse mundo, vocês são forasteiros e peregrinos. Forasteiros e peregrinos. Então, como forasteiros e peregrinos, vos abstenham das concupiscências, dos desejos carnais, que são dessa terra, não são do reino de Cristo, se abstenham disso. Porque tudo isso gera um combate, isso deixa a alma enferma. Verso 12, vocês como forasteiros e peregrinos devem viver de maneira honesta entre os gentios, entre os pagãos, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Então, ele está nos chamando a viver
dessa maneira, como alguém totalmente diferente do jeito de viver do mundo, aonde o jeito de viver do mundo é segundo os desejos carnais, é segundo a cobiça e soberba, é segundo o amor próprio, é segundo o desejo de comer e beber e vestir o que quiser, agir como quiser, ir para onde quiser. Vocês não são esse povo. Vocês não são pagãos, vocês pertencem a Cristo. Vocês não são. Pelo contrário, por vocês não serem esse povo, vocês têm que viver de maneira totalmente diferente desse povo. Vocês têm que evidenciar uma vida submissa a Cristo, submissa a Deus. Porque vocês não são daqui. A casa de vocês não é essa. O jeito de vocês viverem não é esse. Vocês não vão à mesa na pressa de comer como quem tem fome. Não, o reino de Cristo é diferente. Vocês vão na mesa valorizar a comunhão e a relação. Então vocês são prontos para partilhar a graça e o amor de Cristo. Porque não são as concupiscências carnais que dominam vocês. Portanto, ele nos adverte. Obrigado, irmã. Ele nos adverte, abstenham-se dos desejos carnais que fazem guerra contra a alma e vivam como estrangeiros, que significa viva de maneira verdadeira como um embaixador da pátria de vocês, que não é esse mundo, e a pátria do reino de Cristo. Isso nos chama a uma vida de santidade, separada dos valores e sistemas desse mundo, totalmente separada, totalmente contrário. O mundo nos chama a viver de acordo com a busca do prazer, poder, consumo, amor próprio. Mas Cristo nos chama a nos abster desses desejos carnais. Portanto, é uma luta diária, mas também é um testemunho. Porque se você é filho de Deus, seu caráter, suas escolhas e suas prioridades devem refletir o reino de Deus, o reino de Cristo, o caráter dele, os valores dele. Esse mundo não pode mais ter poder sobre você. Os prazeres do mundo não podem mais ter prazer ou poder sobre você. Os prazeres do mundo, o pensamento do mundo não pode mais ter poder sobre suas decisões, sobre o que você vai querer fazer da vida. Não. Os prazeres do mundo, a forma de pensar do mundo não pode dominar a sua forma de pensamento e nem suas emoções. Não, porque vocês não são do mundo. Em Cristo, vocês têm que se abster dessas concupiscências carnais, que é uma vida de pensamento a partir dos desejos da carne. Então somos chamados aqui, irmãos, é o chamado de Pedro, a cultivar uma vida de pureza espiritual em meio a um mundo caído na concupiscência da carne, caído em seus pecados e soberba. Nesse mundo, como peregrino e forasteiro, o seu princípio é cultivar a vida espiritual, pureza, santidade, mansidão, temor a Deus. Esse é o fundamento de sua vida. Esse é o princípio da sua agenda. Todas as coisas têm que estar alinhado com esse propósito. Santidade que é devida a Deus em meio ao seu povo. Eu sou dele. Então cultive, santifique sua alma a Cristo. Vive uma vida de consagração. E seja exemplar em sua conduta. Você é peregrino e forasteiro, seja exemplar em sua conduta, como ele diz. Porque a pureza da nossa conduta atrai aqueles que nos observam, atrai. Creia nisso. As pessoas, elas observam as nossas obras. E Pedro diz aqui no final do verso 12, que quando nós andamos em integridade, a nossa vida se torna um testemunho vivo do poder de Deus. Ele diz que as pessoas vão ver, e elas vão glorificar a Deus nos dias da visitação, pelas boas obras que observarem em vós.
quer viver como um peregrino forasteiro, a liberdade da submissão, cultive vida de pureza, mas seja exemplar em sua conduta. Seja exemplar. Pelas boas obras, elas irão observar o testemunho do reino de Deus, da qual é a realidade espiritual em sua vida. Cristo reina em você. O mundo está dizendo para você viver totalmente contrário, e a pessoa vai observar onde você vive. Que tipo de ideia é essa? De que tipo de proceder? Que tipo de educação? Que tipo de trato é esse? E você vai ter a oportunidade de confessar a Cristo como seu Senhor. Você vai poder confessar sua liberdade, não mais aos desejos carnais, das quais o mundo vive e pensa que é liberdade. E vai poder confessar que a liberdade está em submissão a Cristo e somente a Ele. Pela sua conduta. E um segundo ponto de reflexão que eu queria trazer aos irmãos, que a liberdade da submissão envolve testemunho. Submissão para nós é testemunho. Testemunho de vida, é evangelização, é propagação viva do Evangelho. É isso que nós vemos em Cristo, é isso que nós vemos Ele nos ensinar, é isso que nós vemos nessa carta de Pedro, da qual Ele vai nos ensinar sobre isso também no capítulo 3. Ele diz no verso 13, e essa reflexão vai do 13 ao 17, ele diz: sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, por amor do Senhor, quer aos governantes, quer aos mestres, por amor ao Senhor, para a glória de Deus. Ele nos instrui a não apenas a obedecer à autoridade, mas fazer isso de maneira sincera e honesta, a fazer isso de maneira prudente, de maneira bondosa, mansa e submissa. Porque talvez você faça isso, mas de maneira interesseira, para não ser penalizado, ou visando aquilo que você pode ganhar em se submeter. E não é esse o Espírito de Cristo, esse é o Espírito do mundo. O que domina os cristãos é o amor a Cristo, a submissão a Cristo, então é sujeitai-vos à ordenação humana, por amor a Cristo, para a glória de Deus, como se estivéssemos sujeitando ao próprio Deus e não aos homens. E ele vai dizer mais à frente, mesmo quando a autoridade é injusta, a nossa resposta deve ser uma submissão voluntária que glorifica a Deus e o dê um testemunho ao mundo da nossa fé. Olha o que ele diz no verso 15, porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bem, tapeis a boca à ignorância dos homens insensatos, pelo testemunho de vocês. E ele ainda nos encoraja a usar a sua liberdade, ou a nossa liberdade, como servos de Deus. Ele fala no verso 16, sabe por que vocês vão fazer isso? Porque vocês são livres do pecado. Sabe por que vocês vão se submeter de maneira voluntária e honesta? Porque vocês são livres para honrar, para servir. Vocês são vazios de qualquer interesse mundano, de qualquer falsidade, de qualquer falcatrua. Vocês são livres para honrar a Cristo. É o que ele fala no verso 16. Então, como livres, e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, para fazer aquilo que você quer fazer, para se dar bem, mas tendo a liberdade para quê? Para manifestar que nós somos servos de Deus, submissos a Deus. Portanto, me submeto a vocês. E ele vai continuar: honrai então a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai o rei, vós servos, sujeitai-vos com todo o temor aos senhores. E ele continua no verso 18. Por quê? Porque a liberdade da vida em Cristo está na submissão. Nunca esqueça disso.
Submissão. E submissão, irmãos, tem que ser manifesta. Todo mundo sabe quem é submisso e quem não é submisso. Submissão é algo que manifesta. Talvez alguém nunca disse isso para você, na sua frente. Mas com certeza, muitas pessoas sabem se você é uma pessoa submissa ou não. Aonde você convive, seja no seu trabalho, seja na igreja, seja na escola, seja na família. Submissão é algo que envolve testemunho. E testemunho envolve manifestação. É algo para ser visto. Para que os homens vejam as boas obras e glorifiquem o Pai de vocês. Para que os homens vejam que vocês temem a Deus. Para que os homens vejam que vocês não são interesseiros, mas vocês são compromissos na entrega. Para que os homens vejam isso mais à frente ele vai dizer, né? A vida de Cristo em vocês. Então, em uma sociedade onde é grande desconfiança, ou melhor, né, a grande desconfiança de tudo e todos, principalmente das autoridades, e há muito desrespeito pelas autoridades, pelas instituições, ser submisso de maneira sincera a elas parece algo muito radical em nosso contexto. Muitos têm dado um péssimo testemunho de cair no pecado da ira, quando se depara com uma autoridade que não concorda, que até é corrupta. Não que nós não devemos buscar aquilo que é correto, e eu vou falar um pouco sobre isso, mas eu digo quando a pessoa ela tem prazer em expor seu ódio contra toda autoridade, contra todas as pessoas, e ela nunca ora em favor dos governantes. Não é esse o Espírito de Cristo. Imagina um cristão, nessa época de Pedro, onde as pessoas tinham seus escravos, né? Onde muitos irmãos cristãos estão em regime comunista, em igrejas onde há muita perseguição, muita escravidão, regime de opressão totalitário. Esse cristão, por causa da sua fé, ele deve agir com respeito à autoridade. Isso é ética do reino de Deus, porque é assim que ele se submete a Deus. Eu sei que eu vou chegar a Jesus Cristo, mas lembra de Jesus Cristo nos 2 tribunais dele? Jesus Cristo se revoltou. Jesus Cristo disse: isso é uma injustiça o que vocês estão fazendo. Vocês vão ver ao 3º dia, eu vou ressuscitar, eu vou me vingar. Não. Não é assim. Como eu disse, isso não significa que o cristão tem que concordar com tudo o que é feito. Não, mas sua atitude de submissão é uma forma de testemunho do Evangelho e uma maneira de resistir ao mal, sem cair na rebeldia. Sua atitude mansa e humilde, de até na oportunidade dizer para a pessoa que até está no caminho errado: olha, eu estou orando por você, porque toda autoridade é dada por Deus. Eu quero te honrar, por isso eu estou orando em favor da sua vida, para que você não caia no pecado e honre esse trabalho que Deus te deu. Assim é o cristão. E ele intercede, ele não maldiz, como Paulo vai dizer em Romanos 13, 14. Ele se submete. E ele entende que o soberano Senhor está sobre tudo e todos. E ele sim alerta os governadores, dizendo isso, mas honrando-o, obedecendo-o, desde que alguma dessas ordenanças ou leis seja contrária à palavra de Deus. Sim, assim não nos submeteremos. Mas se não, é nosso dever nos submeter de maneira voluntária, honrosa, carinhosa, simpática, mansa. Portanto, a lição aqui é a nossa conduta.
tem que ser visível, porque as pessoas estão vendo como a gente é na rede social, como a gente lida com aqueles que a gente não concorda, com os nossos governantes. Sim, tem muita coisa errada no Brasil, mas qual é o nosso foco? Será que a gente intercede? Será que a gente se submete? Ou a gente só se submete com aquele espírito ingrato, como quem tem medo de um dia ser preso, né? A submissão bíblica não é obediência forçada, mas é testemunho do amor de Deus, da nossa obediência a Deus. Portanto, isso nos desafia a viver de maneira liberta, com integridade, em nossos trabalhos, na escola, em nossas interações com governantes e com aqueles que estão em posição de autoridade. Mesmo diante das injustiças, nossa resposta deve ser moldada pelo amor de Deus e pelo desejo de honrar o seu nome, mesmo que devemos, em cada oportunidade que Ele nos dá, até exortar uma autoridade, mas exortar com amor, com graça, e não com ódio religioso. Isso desonra o nome de Deus. Desonra. Estamos aqui, irmãos, para servir. E o que deve impactar esses, até que são corruptos, como Zaqueu, lembra de Zaqueu? E o que impactou Zaqueu foi o exemplo de Cristo. A gente tem que impactar sim, influenciar sim, mas pelo exemplo de submissão, constranger as pessoas que nos governam com o amor submisso de Cristo. Para que eles olhem para a gente e pensem assim: de que espécie de gente é você? De onde você veio? Eu sou o peregrino forasteiro. Estamos aqui para servir. A gente olha o mundo, o emprego, a empresa, as autoridades, e a gente, como Cristo, pensa: como eu posso servir? A gente olha a igreja e pensa: como eu posso servir? Como eu posso me submeter? Como eu posso honrar Cristo? Porque em Cristo somos livres para servir. Somos livres para servir. Lembra de Daniel? Mesmo em um ambiente hostil na Babilônia, respeitou as autoridades, prosperou devido à sua fidelidade a Deus. A relação de Daniel com as autoridades é incrível, porque às vezes a autoridade pedia coisa que era contrária à palavra de Deus, e ele não se submetia, e ele se submetia ao castigo da autoridade com mansidão. Ele praticava a submissão como nós devemos praticar, com propósito espiritual. Ele orava pelos seus governantes, ele confiava neles quando aquilo não afligia a lei de Deus, ele confiava e obedecia com prontidão. Ele servia, porque ele tinha dom de interpretação, de conselho. Ele servia quando alguém ia lá: olha, você pode servir o rei, e ele ia, com disposição para servir. Ele confiava em Deus, respeitando as autoridades, mesmo quando a sua liberdade estava em jogo. Ele experimentou libertação. Claro que a submissão às autoridades não significa que aceitaremos tudo passivamente. Não, jamais. Lembra do próprio Pedro? Eu estou lembrando de Pedro, porque ele que escreve essa carta, quando a autoridade judaica disse para Pedro: olha, você não pode mais pregar sobre Jesus. Disse para Pedro e para João, né? Aí prenderam. Aí Pedro diz: não, nós vamos pregar. Se você nos soltar, nós iremos pregar, porque importa obedecer a Deus e não aos homens. Então, meus irmãos, não confunda. Não estamos aqui dizendo que nós devemos nos submeter àquilo que fere os princípios de Deus. Não. O próprio Pedro é exemplo para nós lá em Atos, que o que importa é obedecer o reino de Deus acima de tudo. Mas obedecer a Cristo envolve sim obedecer às autoridades, honrar.
sempre com respeito e amor, sempre. Essa é a firmeza de fé. Às vezes você está lá, o seu ego, o seu eu está querendo explodir, desonrar, falar mal nas costas, mas você quer viver pela fé. Então você traz Cristo para a relação, e Cristo honra, Cristo bendiz, Cristo agradece, Cristo serve. Cristo se cala, Cristo serve. Portanto, pratique a submissão com propósito espiritual. É exercício de fé. Deus quer que cresçamos em humildade em Cristo, em submissão como Cristo, mas também use sua liberdade em Cristo para servir. Porque a liberdade que Cristo te deu, para que não mais ande segundo as concupiscências, os desejos carnais, é para que você possa servir. E o que é viver escravo da concupiscência carnal? É viver escravo da soberba, do amor próprio. É viver escravo dos próprios desejos. É morrer para isso. Essa é a liberdade. E agora ser livre para servir. Já não sou eu mais quem vive, Gálatas 5:22, mas é Cristo que vive em mim. A vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus. O que é viver pela fé? É manifestar a vida de Cristo Jesus. E o Filho do Homem veio aqui, não para ser servido, mas para servir. E dar a sua vida em resgate de muitos. Então, liberdade em Cristo é seguir as suas pegadas e a servir como Ele. Lembre-se disso. E lembre-se da soberania de Deus. Quando enfrentamos injustiça, devemos lembrar que Ele está no controle. Como Jesus enfrentou a injustiça. Sim, das autoridades, como ovelha muda, se submeteu, mas acima de tudo ele estava submisso ao propósito do Pai, dele ser Cristo e entregar a nossa vida, ou melhor, entregar a sua vida em nosso resgate. Ele descansava na soberania do Pai, tudo estava de acordo com o propósito do Pai, Deus está no controle. Portanto, descanse nisso. E interaja com as autoridades, a fim de refletir graça e verdade de Cristo. Porque enquanto semear ódio, nós iremos frutificar ódio. E isso não vai ser bom para ninguém. Que possamos ser conhecidos não apenas por nossas opiniões. Não seja apressado por dar opinião. Mas seja pronto a expressar integridade e respeito antes de falar qualquer coisa. Porque isso pode abrir portas para que outros conheçam o Senhor, mesmo em um mundo hostil. Isso pode abrir portas para você testemunhar Cristo através de um espírito sereno, calmo e tranquilo, espírito de cordeiro. Não manche o testemunho de Cristo. Honre-o, submeta-se. Honre o rei. Honre as autoridades. Teme a Deus. Como ele lidou com o seu julgamento injusto, foque o olhar nele. É assim que eu quero. E agora ele vai falar, a partir do verso 21. Seguir o exemplo de Cristo no sofrimento. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos exemplo, para que sigamos as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem da sua boca se achou engano ou dolo. O qual, quando injuriavam, não injuriava. Quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas somos sarados. Essa é a maior lição de Pedro, é o exemplo de Cristo. O cristão tem que olhar para Cristo, Cordeiro de Deus, seguir o seu exemplo. Ele é o modelo perfeito de como viver a santidade e uma vida de testemunho. Mesmo sendo injustamente condenado, não respondeu com violência, ameaça, mas se entregou nas mãos daquele que julga justamente. Ele não nos deixou um exemplo mau, mas um exemplo bom. Para quê?
é o que ele fala no verso 21, para que sigamos as suas pegadas. Isso é fé, é conhecer a Cristo, o seu caminho, e segui-lo. Em Cristo nós temos a resposta para as nossas lutas, sofrimentos. Confiar em Deus e fazer o bem, não importa a circunstância, é o que devemos fazer. Viver uma vida de submissão, temor a Deus, honra aos outros, é o que Deus espera de nós. São as pegadas de Cristo. Portanto, o sofrimento de Cristo é a chave para entendermos como devemos reagir em nossas próprias tribulações. Como falamos hoje pela manhã, e essa é a fé, é trazer Cristo como protagonista. Já não sou eu mais quem vivo, há uma substituição, é Cristo. A vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé em Cristo, porque em mim não há essa força, não há essa humildade, não há essa vontade, em mim não há. Em mim há vontade de se rebelar, de reclamar, de murmurar. Mas eu morri para as concupiscências carnais. E agora minha vida está em Cristo. Ele me salvou para esse propósito. É o que diz o verso 21. Porque para isso vocês foram chamados por Cristo. Para testemunhar essa vida de submissão, voluntária, íntegra, mansa. O sofrimento de Cristo, a vida de Cristo, é a chave para que a gente entenda como reagir, principalmente em nosso cenário, onde um cristão muitas vezes é falsamente acusado e maltratado, como era no contexto dos cristãos dessa época. Os cristãos estavam sofrendo muitas perseguições, irmãos, morte, martírios, de maneira injusta, como Cristo. Aí Pedro está encorajando esses irmãos, está tudo certo. É só seguir o caminho de Cristo, sem murmurar e reclamar. Escolha o exemplo dele. Isso é fé. Siga os seus passos. Tenha o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o mesmo pensamento dele, a mesma atitude. Ele não abriu a boca, que o Pedro está dizendo, para resmungar, para falar mal, para acusar, para reclamar. Não. Quando ele foi ensinar lá para os discípulos, olha, o meu reino eu vou ensinar para vocês. A única coisa que ele falou do reino do mundo é, as pessoas no mundo, elas reinam de maneira diferente, elas subjugam os outros. É subserviência. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Então, com vocês não vai ser assim. Com vocês o maior é aquele que serve. E para ensinar isso a vocês, eu, o Senhor de vocês, estou servindo vocês. Eu vou lavar o pé de vocês. Pedro resiste, né? Não, de maneira nenhuma. Jesus disse para ele, se eu não fizer isso, Pedro, você não tem parte comigo. Você não vai compreender o reino de Deus. O reino de Deus é submissão. E o próprio rei está lavando os nossos pés e nos ensinando como a viver uns com os outros. E ele está lavando os pés de quem traiu ele. Repito, ele está lavando os pés de quem traiu ele, e ele sabia que iria trair. Como ele reagiu? Submissão. Humilhação. Humildade. Entrega. Mansidão. Então, segue o exemplo de Cristo, é o que Pedro está dizendo, para aqueles irmãos que estavam sofrendo muitas injustiças, coisa que nós não vivemos hoje, nem perto, mas assim, nem aos pés do que os irmãos viviam. Os irmãos eram mortos com violência, os imperadores romanos faziam chama dos cristãos nas cidades principais, pendurava cristão na rua, fazia fogueira, zombava. Aí Pedro está dizendo, irmãos, isso é só uma provação. A nossa fé está sendo provada como fogo, mas como ouro. Isso daí é só para purificar a gente.
É só para nos unir cada vez mais à vida de Cristo. Então, meus irmãos, não reclamem. Submeta-se. Olha para Jesus, ele confiou em Deus e obedeceu. Então, o cristão não luta contra a injustiça de maneira carnal, mas pela força do Espírito, confiando que Deus é justo e que ele trará justiça. Lembra de Estevão, irmãos? Capítulo 7. Olha como Estevão reagiu àquele julgamento injusto. O homem tinha cara de anjo no julgamento, cheio de mansidão, espírito de cordeiro, totalmente conforme à imagem de Cristo. Enquanto era apedrejado, ele olhou para o céu e orou para que Deus perdoasse aqueles que estavam agredindo ele. E ele refletiu a mesma graça, paciência e perseverança de Cristo, viveu a fé, glorificou a Deus, porque se submeteu a Cristo em meio a essas perseguições, a essas afrontas, a essas injustiças. Estamos aqui para testemunhar essa vida, porque liberdade é submissão. Porque se a gente quiser de fato servir a Deus, irmãos, nem a cruz nos impede de servir a Deus. Nem a cruz. O que impede é coração endurecido. É uma vida de entrega aos prazeres. É uma vida insubmissa. Isso nos impede de servir a Deus. Mas perseguição, cruz, não. Pedro está dizendo, irmãos, isso aí estamos no caminho de Cristo. E a nossa vitória, irmãos, está em permanecer firmes na graça de Cristo, em meio ao sofrimento. Se una ao seu sofrimento, à sua morte, à sua entrega, ao seu sacrifício. Essa é a vida liberta, se submeta a essa vida. Não se submeta aos seus desejos, à sua raiva. Se submeta a Cristo e manifeste a vida de Cristo, para a glória de Deus, para testemunho. Porque sofrimento, Pedro vai dizer na sua carta, faz parte da vida cristã. E no mundo, quando sofremos, ou somos maltratados, injustiçados, o mundo ensina a gente a revidar. Comigo é assim, eu revido na lata. Eu busco vingança. Escravo dos seus sentimentos, da sua ira, do seu ego ferido. Isso não é liberdade. Cristo nos ensina a crucificar a nossa carne e responder com mansidão e confiança em Deus. Nossa resposta às afrontas, sofrimento, não é reflexo da raiva humana, não. Como cristão, nós temos que responder para revelar Cristo, ou seja, um testemunho de leveza e confiança. Por quê? A maneira como reagimos ao sofrimento revela nossa fé em Cristo. E o sofrimento é uma oportunidade de sermos testemunhas vivas da graça de Deus, da vida de Cristo, que é poderosa em nós. Não nos abala, mesmo esse sofrimento. A gente permanece firme crendo, que nem Daniel, mesmo na cova dos leões, está lá tranquilo, em paz. Mesmo Estevão, com carinha de anjo, enquanto estava sendo apedrejado, Pai, perdoa essa gente. Porque ele se submeteu a Cristo, ao Espírito Santo. Ele contemplou Cristo, ele recordou a cruz, trouxe a memória da cruz. E o poder da vida cristã está na vida de cruz. Porque já não sou eu mais quem vivo, já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, é Cristo que vive em mim. E Cristo manifesta graça, virtude no sofrimento. Ele bendiz quem o afronta. Ele perdoa quem o maltrata. Porque ele é livre. Ele não é escravo do pecado. Por isso ele vive assim. Esse é o testemunho dele, mas também o nosso. Portanto, tenhamos Cristo como modelo de submissão.
Seguir ele significa suportar sofrimento, provação, como vimos hoje pela manhã, com perseverança e paciência, não revidar. Ore e ame aqueles que lhe perseguem. Sim, tem muitas injustiças em nosso país, mas há muita injustiça na igreja. Há muita incredulidade, há muita frieza espiritual, há muito pecado na igreja também, em nossas famílias. Tema a Deus antes de falar mal de alguém. Primeiro bendiz, primeiro interceda. E depois, quando você estiver com o espírito mansinho, aí você fala. Você vai ver que muitas coisas vão mudar. Talvez aquele vídeo que você iria compartilhar, você nem vai compartilhar mais. Ore e ame aqueles que lhe perseguem. A prática de orar por aqueles que nos prejudicam nos aproxima do coração de Deus, do coração de Cristo, mesmo na cruz. E sabe o que é isso para nós? Cura para a nossa alma. Pelas suas feridas somos sarados. Nós estamos nos unindo às feridas de Cristo, somos corpo dele como igreja, membros, unidos a ele, ao seu sofrimento, morte e ressurreição. E quais são os sofrimentos de Cristo? Sofrimentos de quem ama, de quem perdoa, de quem se entrega em favor daqueles que estão em trevas. E sabe o que é isso? Cura para nós, libertação da ira, da ingratidão, da incredulidade, da soberba e da ansiedade. E louvado seja Deus por isso, porque isso servirá de testemunho ao Filho de Deus ali, a alguém diferente desse mundo, é um peregrino forasteiro. Quem é você? Já não sou eu, mas quem vive é Cristo que vive em mim, o cristão vai dizer. Pelas suas feridas somos sarados. Isso não é apelo emocional de quem admira. Isso é quem se envolve verdadeiramente a vida de Cristo. Ama como Ele, serve como Ele, perdoa como Ele. Porque sim, isso traz sofrimento, mas para a liberdade, para o amor, para uma vida ressurreta. Portanto, a liberdade está na submissão. Fomos comprados por Ele, como diz Pedro. Ele suportou a cruz, não revidou o mal, veio ao mundo para nos redimir dos pecados. Ele tomou sobre si nossas iniquidades, como diz Pedro no verso 24, para que pudéssemos viver para a sua justiça, para revela propósito. E o Evangelho nos chama, irmãos, essa noite, mais uma vez, o Evangelho de Cristo nos chama a nos convertermos a Ele, a entregar nossa vida a Ele, a confiar nele como nosso Senhor, como nosso Salvador. E se Ele é Senhor, a gente tem que seguir o que diz o verso 21. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, nos deixando o exemplo para que sigais as suas pisadas. Se Ele é Senhor de nossas vidas, a vida do cristão envolve seguir as pisadas de Cristo, submeter a Cristo. 1 João vai dizer no capítulo 3, no verso 6, 2:6, que aquele que diz estar em Cristo deve andar como Ele andou. Se Ele é Senhor, Ele é o teu Senhor, de verdade. Se Ele é Senhor, nós devemos nos render e nos submeter a Ele. Mas Ele não é o Senhor tirano, como quem manda quem pode e obedece quem tem juízo. Não, Ele é o Senhor que veio nos servir. E Ele reina nos dando o exemplo, dizendo: olha, me segue. Esse é o caminho de libertação. Se submeta, segue minhas pisadas, segue meu amor, segue meu perdão, segue minha graça, minha misericórdia, minha justiça, minha verdade, porque esse é o caminho de libertação, porque a liberdade está na submissão. E Jesus viveu uma vida inteira
e inteira em submissão ao Pai, à vontade do Pai e à voz do Espírito Santo. Seu último suspiro foi: Pai, a ti entrego o meu espírito. Cumpriu o propósito, está consumado. Para nos reconciliar com essa vida submissa. Porque escravos do pecado, impossível obedecermos a Deus. Mas libertos por Cristo, Ele abriu a porta para que a gente caminhe em liberdade, no caminho de submissão. Louvado seja Deus, louvado seja Cristo Jesus. Nós celebramos nessa noite, na mesa do Senhor, esse caminho que Ele abriu para nós, pecadores, nos dando nova vida, nos reconciliando com Deus, para que possamos nos submeter a Ele, em humildade, em amor. Mas antes disso, vamos orar, antes de celebrarmos a mesa do Senhor. E você que não se entregou a Cristo Jesus, esse é o tempo. Confesse-o como Senhor de sua vida. Comprometa-se em seguir as suas pisadas. E só vai, que no caminho Ele te mostra. Só vai. Só receba o convite e busque Ele, intimidade com Ele. Pai Santo, obrigado por sua palavra mais uma vez. Obrigado por nos ensinar com tanta paciência a vida de Cristo, a vida de ser discípulo do Senhor. Totalmente fundamentados nós somos na vida de Cristo, que Pedro nos recorda. Ele, pelo seu exemplo, nos ensina a viver em santidade, em pureza, em mansidão, em submissão confiante. Que possamos ser fiéis a Ti, Senhor, como Jesus, em todas as áreas de nossas vidas. E que nossa conduta traga glória ao Teu nome. Porque para isso que o Senhor nos deu a nova vida em Cristo. Para que Cristo se manifeste através do nosso corpo e toda a glória seja devida ao Senhor. Nos ajude a seguir isso, essa vida, esse exemplo. Aos que estão com o coração em dúvida, que possa haver submissão essa noite, entrega a vida de Cristo. Que possa haver uma conversão, um sim, um amém, Senhor. Eu quero te servir, seguir suas pegadas, para experimentar esse caminho de liberdade. E nos ajude como igreja, Senhor, a nos renovar nesse caminho, seguindo o exemplo de Cristo, especialmente em tempos de sofrimento, a honrá-lo, a viver como embaixadores, porque somos nessa terra peregrinos e forasteiros. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém e amém. Amém, meus irmãos.